Amém. Vou parar da onde eu falei com vocês, né? Que essa segunda parte da declaração de Jesus, com a medida com que vocês estiverem medido, vocês serão medidos também. Isso indica o quê, amados? Indica que a maneira que nós tratamos os outros reflete na maneira como nós seremos tratados. É isso que ele está dizendo. Se somos mesquinhos, críticos, duros com os outros, o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar? Relacionamentos saudáveis? Não, amado, por favor. Tenha paciência. Tenha paciência. Você não pode esperar coisa boa. Por isso que eu falei que uma das maiores colheitas nessa prática do trato, nessa oferta do trato, são relacionamentos saudáveis. Amém? Se nós agirmos com generosidade, compaixão, claro, amado, que essas bênçãos vão retornar para nós. Alguém duvida? Então, qual é o resumo que a gente pode fazer aqui? Do que Jesus de verdade, Franco, está ensinando? Ele está ensinando sobre a importância de viver uma vida generosa, amorosa, misericordiosa. Amém? Cheio de misericórdia mesmo. Mas ciente de quê? Porque Jesus está falando que você tem que estar ciente, que há uma recompensa, que essa atitude resultará em bênçãos especiais do Senhor para nós. Amém? E aqui, falei com os solteiros hoje no café da manhã. Lembra que eu falei? Que uma das ilusões do casamento é você achar que uma pessoa pode fazer você feliz. Lembra que eu falei isso? Isso é uma mentira. Ninguém pode fazer o outro feliz, porque a felicidade não passa pela mão de ninguém. Feliz é quando você é pobre de espírito, manso, misericordioso. Isso quem disse foi Jesus. Mas uma coisa muito especial em qualquer relacionamento é que você, quando está disposto a semear o bom no teu casamento, tu vai colher. Em algum momento, você colhe. Você semeia, colhe. Mas também, quando semeia coisa ruim, infelizmente também, olhei Fabi falando assim, colhe, eu lembrei do seu testemunho, Fabi, que você falava isso direto, que você contribuiu muito para a destruição do teu matrimônio. Não foi isso que você falou? Muitas vezes você falou isso. Então, porque às vezes a pessoa, ela casa sem nenhuma sabedoria, longe de Deus, semeia só coisa ruim e quer colher coisa boa. Não colhe coisa boa. Não colhe. É uma lei espiritual. E Jesus está falando isso para os discípulos. Gente, quer bênção? Então semeia o melhor. Lembra que eu comecei ontem dizendo assim, vamos falar sobre o que semear. O que semear. Eu queria dar para vocês uma visão rápida sobre alegria. Alegria. Você lembra que eu falei ontem que uma irmã me procurou lá no Chile e falou sobre uma herança de uma casa? Você lembra disso? E ela falou assim, mas eu tenho que dar o dízimo da casa? Eu falei assim, não. Ela regalou o olho assim, assustada. Não, eu falei, não, se tem, é melhor não dar. Porque se você é obrigado a fazer algo, não tem alegria. Né? Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. Quantos me entendem? Se não é com alegria, você já furtou a essência da entrega. E eu quero chamar a tua atenção de novo para quê? Se você compreender que tudo que você faz no teu trato é semeadura, então você vai compreender Romanos 12, quando diz que aqueles que exercem misericórdia devem fazer com alegria. Porque assim,
A hora que você está fazendo algo de bom para alguém, não faça com tristeza. Porque você não está fazendo para o homem. Você faz com a compreensão de que é para Deus. De que é para Deus. Eu já vi muitas mulheres frustradas, voltei para as garotas, não sei porquê. Já vi muitas mulheres frustradas no casamento. Por quê? Porque elas começaram a entrar numa rotina de dona de casa e elas começaram a ficar frustradas porque elas não viam nenhuma recompensa, nenhum retorno humano. Marido não vê, filho passa por cima, aí começa aquela angústia. Alguém já falou que a mulher é invisível, ela fica invisível, literalmente, entendeu? Porque ela limpa, o marido só vê quando está sujo. Não limpou esse negócio aqui, não. Caraca, meu, a pessoa limpa o tempo inteiro quando está sujo, alguém vê. Porque, em geral, é assim, você não repara o que está bom. Você só repara erro. Isso, se você lembrar bem, na tua escola, no teu ensino, foi assim. Se a professora escrevesse lá, sei lá, 500 palavras, certinho. Aí escreveu lá uma palavra errada. Tia, tá errado. Tu vê na hora o erro, cara. É um negócio doido. Não, a pessoa não considera tudo que está certo. O erro é evidente. Porque o erro evidencia mesmo. Ele fica evidente, entendeu? Fica evidente. E às vezes a mulher em casa ela começa a se desgastar com isso. Por quê? Porque às vezes ela tem lá, sei lá, uma carga muito grande, às vezes uma jornada dupla de trabalho, ela é doido, e ela entrega o máximo, mas quando algo desalinha, alguém vê. Está errado. Tá errado. Você lê um livro, eu encontrei vários erros nesse livro aqui, Plenitude. Tem aqui a primeira, logo na primeira verdade, o nosso crescimento está no coração de Deus, Deus com letra minúscula. Quase que eu tive um troço quando eu vi essa primeira vez. Mas já estava impresso, já era. Mas e as outras coisas que ficaram certas? Tem coisa que está bem escrita, está bem diagramada, tem coisa boa. Mas a gente não olha para isso. A tendência nossa é olhar para o erro. O cara pode fazer 10 contas de matemática, lá, tudo certo. Se ele errar uma, aquilo aí está errado. É assim, a gente tem essa tendência. Isso desgasta muito as pessoas no relacionamento conjugal, quando a gente só tem olho para o erro. É muito ruim, né? A gente é muito econômico no elogio e muito generoso nas críticas. Então, olha só a semeadura, que coisa louca. Você semeia crítica, mesquinhez e quer colher generosidade, bondade. Como você vai colher se o que você está semeando é aquilo? E quando você semear, eu volto a falar com você, faça com alegria. Vamos falar de Maria, dos 2 corações? Maria e Judas Iscariotes, lá do texto de 12, 11. Vamos lá. Primeiro eu quero fazer aqui uma observação para você pensar, tá? São 2 corações, o coração de Maria e o coração de Judas Iscariotes. Eu te pergunto, por que João chamou Judas de ladrão? Isso não está no livro, tá? Que eu escrevi sobre onde está a minha honra, mas eu vou provocar você. Por que responde, que está escrito, você leu ontem. Por que João chama Judas de ladrão? Por que ele é ladrão? Porque tinha uma bolsa de ofertas, tinha até mulheres, eu acho que a maior parte devia ser ofertas de mulheres, que a Bíblia diz que quem sustentava o ministério de Jesus em sua grande parte eram mulheres. E João fala que Judas fazia o quê? O que Judas fazia? Então ele foi chamado de ladrão porque ele fazia o quê? Roubava. Mas roubava de onde? Da bolsa. Mas você já reparou que Deus já chamou o povo de ladrão? Em outro momento? Em que momento da Bíblia Deus chama o povo de ladrão? Malaquias? Mas por que o povo era ladrão em Malaquias? Não, mas por quê? Porque não colocava. É muito interessante, olha só. Ladrão é quem tira, mas ladrão também é quem não põe. É ladrão igual.
O lugar da primícia é na bolsa. Você não põe, é ladrão. Você tira dali, é ladrão também, pô. É ladrão igual, pô. Se você tirar indevidamente, é ladrão. Se você não colocar, é ladrão também, pô. Todos são ladrões, né? Aí, Malaquias, o profeta, falou diretamente da parte de Deus, né? E eu sempre falo para os irmãos assim, irmãos, Deus não quer o teu dinheiro, Deus nem precisa. Deus quer seu coração. Eu sempre digo assim, seu coração. Porque o seu coração, Deus nem falou, dá-me o teu dinheiro. Ele falou, filho meu, dá-me o quê? Seu coração. Mas por quê, Franco? Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Uma forma de achar o coração de alguém é achando o tesouro dessa pessoa. Se você achar o tesouro dela, lá está o coração dela. Se você coloca o teu coração em Deus, aí, teu coração está em Deus, aí eu te pergunto, quem é que pode de verdade te destruir? Se teu coração está em Deus. Quem pode destruir você? Ninguém. Por isso que Paulo diz, abatido, porém não destruído. Ainda que te humilhem, ainda que te joguem por terra, ainda que te pisem, destruído você não será jamais. Paulo diz que a minha vida está oculta com Deus em Cristo Jesus. É porque é como se teu coração estivesse lá. Você está aqui. Quando eu era criança, aí eu vou falar de criança, meu Deus, isso deve ter muito tempo. Eu vi um filme desses de Mil e Uma Noites, não tem esses filmes de aventura, que tem lá Aladim, desse tipo do Aladim aí. Acho que até que devia ser Aladim, alguma versão antiga, mas era muito interessante. Ele tinha que lutar com o feiticeiro, né? Que está sempre tumultuando tudo. Mas ele, numa luta com o feiticeiro, ele cravou a espada no peito do feiticeiro e o feiticeiro ficou rindo para ele. Ele tirou a espada e aí começa um drama. Ele, pô, esse cara não morre. E depois ele descobre, né, no decorrer do filme lá, da história, ele descobre que ele não matou o feiticeiro, porque o coração do feiticeiro não estava no feiticeiro. Aí que começa a aventura do filme. O coração do feiticeiro está numa caverna, cercada de perigos, e dragões, e monstros. Então o cara, para matar aquele feiticeiro, ele tinha que ser um herói mesmo. Ele tinha que trilhar assim, até chegar lá. Quando chegar lá no feiticeiro, ele poder destruir o coração do feiticeiro. Mas eu me lembrei disso algumas vezes na minha carreira cristã. E pensando, quem pode tirar alguém das mãos do Senhor? Quem pode destruir alguém cujo coração está totalmente nele? Cujo tesouro é o Senhor. Uma vez eu estava numa missão, não gosto de contar essa história, acho que eu nunca contei ela de maneira pública, mas eu vou contar hoje, se cabe. É que parece que eu vou me exaltar, entendeu? Mas não, fala o seguinte, eu não quero exaltar o verme, não. É só uma história, tá, amados? Mas que foi real, essa história foi real. Eu estava evangelizando numa cidade com um grupo de irmãos, e a gente estava indo, como a gente está aqui em Porto da Folha, só que a gente estava numa condição muito mais precária. Nós estávamos hospedados num hotelzinho, assim, muito simples, de uma cidade pequena. Fonseca estava comigo, outros irmãos estavam. Eu lembro do Fonseca por quê? Porque eu ministrei numa denominação de tarde e nós estávamos indo para uma denominação menos liberal. Então eu tinha que passar no hotel e pegar um terno, pelo menos um paletó, porque eu falei, aqui a gente está livre, lá não, Fonseca. E Fonseca já estava todo arrumadinho, então para ele é diferente. Ele parou no pé do hotel e eu subi. E quando eu subi, que eu entrei no apartamento, entrou uma mulher atrás. E essa mulher, ela estava com aquela, eu preciso muito falar contigo, mas ela estava mal vestida. Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, se alguém entrar, essa mulher aqui dentro desse quarto, mal vestida, vai dar zica. E eu tirei ela assim, falei, não tem outro lugar para a gente conversar, não, ali. Aí ficou pior, que era um lugar que o pessoal estendia a roupa, aí que estava isolado mesmo. E ela começou a fazer declarações de amor.
Não, que desde que eu te conheci, aquela maluquice toda. E sei que você é casado, sei que você tem filhos. Eu falei com ela, olha só, a minha vida, meu coração está em Cristo. Se você quer muito meu coração, vai falar com ele. Fala comigo não, tchau e benção. Porque eu me lembrei dessa história, falei, teu coração está em Cristo. Totalmente dele, ele é o teu tesouro. Quando Cristo é o tesouro, resolve com ele. Amém? Porque teu coração está lá. Não está em, nem, porque se você colocar o teu coração numa pessoa, também tu corre riscos. Lembra que eu falei hoje? Você se consagra a Deus pela tua esposa. Lembra que eu falei isso hoje, mais cedo? Você entrega a tua vida e teu coração a Deus. Um homem ou uma mulher casada que trai seu cônjuge, antes de trair seu cônjuge, está traindo a Deus. Ele trai o Senhor primeiro. Porque a aliança primeira dele é com o Senhor. O pacto dele é com o Senhor. Quem mandou ele ser fiel foi o Senhor. Quem deu ordem para ele ser fiel no matrimônio foi o Senhor. Então, quando você é infiel, você quebra primeiro com ele, depois com tua esposa, com teu marido, depois você quebra depois. Mas, se o teu coração não estiver plenamente no Senhor, e pode em algum momento dar essas vaciladas, essa rateada mesmo, você também se torna uma vítima fácil. Quer ver outra coisa interessante? Lucas 14, 33. Lembra que eu citei aqui? Aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lembra disso? Jesus está contando aquela parábola do rei que vai combater outro rei. Diga comigo, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Não parece uma intransigência, uma exigência muito grande? Mas deixa eu te explicar. Você só é livre quando você renuncia a tudo. Se houver alguma coisa na tua vida que você não pode dar, você não tem essa coisa. Essa coisa que te tem. Ela te possui. Porque se você não pode abrir mão de alguma coisa, de alguém, aquilo te possui. Aquilo é teu Deus. Aquilo é teu Senhor. Então, a renúncia de tudo para seguir Jesus não é um capricho divino, amados. É uma declaração de amor, é uma condição. É a única condição para seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus é livre. Diz que os nascidos de Deus são como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Né? Ele é livre. Então você não tem como seguir Jesus acorrentado a alguma coisa. Tua vida vai ser como, aí voltando para Hebreus, deixando todo o peso e pecado que tenazmente, né, que agarra igual carrapicho com a gente, corramos a corrida. Mas como correr quando você está escravo de alguma coisa? Está preso, não é capaz de renunciar àquilo. Aquilo te escraviza. Acho que tem uma outra analogia também boa. Não sei se ela é verdadeira, mas ela é boa. Tá? Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, ali perto de Campo Grande do Mendanha, algumas pessoas costumavam pegar aqueles micos sem vergonha que fica pulando de árvore, né? E vender na feira. E eles vendiam aqueles micos na feira, assim, os micos tão manso, e tu levava para casa, às vezes até para dar para criança, achando que... Mas, meu irmão, daqui a pouquinho o bicho ficava brabo. Aí você descobre... Claro, os caras explicavam, não, que deixa o mico doidão, e o mico embriagado, ele fica manso. Mas quando passar o efeito da cachaça, meu irmão, ele vai quebrar tudo. Então o mico fica feroz. Então, essa história que... E todo mundo que comprava o mico tinha essa experiência. Comprava manso e ele ficava feroz. Os caras diziam, como? Mas porque estava doidão. Mas, não sei se é história de caçador, que eu ouvi há muito tempo, alguém disse, Franco, sabe como se pega esses micos? Eu não tenho ideia. Pega um mico sem machucá-lo. Aí o cara dizia o seguinte, botava uma banana dentro da garrafa, prendia a garrafa e botava a banana dentro da garrafa. O mico metia a mão e pegava a banana. Quando ele pegava a banana, a mão dele travava dentro da garrafa, não conseguia soltar. Então ele ficava preso porque ele não abria mão
da banana. Eu não sei se essa história é verdadeira, irmão, mas eu sei que isso foi, para mim, foi fantástico. Foi uma analogia maravilhosa, principalmente com os jovens. Eu falo isso com os jovens direto. Eu dizia assim, abre mão da banana, meu irmão. Solta essa banana. Eu dizia assim direto para os jovens, né? Já fui mais jovem. Eu dizia assim, solta essa banana. Por quê? Porque às vezes a pessoa está presa por sua própria cobiça. Ela está cativa por sua própria cobiça. Então não pode seguir Jesus com a mão na banana, entendeu, amado? Não dá. Você tem que renunciar para sair. E uma vez livre, de fato, você pode seguir Jesus para onde ele for. Lembra da oração dele? A minha vontade é que eles estejam onde eu estou. Amém? Deus muitas vezes vai mexer com o nosso tesouro, amado. Para quê, Franco? Para chegar ao nosso coração. Ele vai mexer. Tem um texto de Crônicas, 2 Crônicas 16, 9, que Asaf até colocou música, né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Conhece já? Para mostrar-se. É 2 Crônicas 16, 9. Ele diz que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Tem uma versão que diz, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele, ou então para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Olha, se tem uma coisa que não rola com Jesus, é coração dividido. Coração dividido, em algum momento ele pode fazer igual aquela mulher fez, a verdadeira mãe, com Salomão. A gente vai dividir aqui e dar uma metade para cada um. E a mãe verdadeira disse, não. Se é para dividir, leva ela. Se é para Deus não leva a gente quando a gente está dividido. Entendeu? Ele prefere, às vezes, até por um tempo nos perder. Como foi com o filho pródigo. O filho pródigo saiu, ficou perdidaço e um dia ele voltou. Nós estávamos cantando uma canção bonita agora, no início, de uma moça que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer pessoalmente. Levamos até em Curitiba essa menina, uma moça, uma jovem mulher, uma música tão linda, e hoje está com a vida tão triste. Pelas práticas, a gente percebe que ela está longe do Senhor. Até falei com o Dedê, Dedê, eu tenho contato dessa menina, e toda vez que eu falo com ela no WhatsApp, ela me retorna. Já pensei em fazer uma investida assim, direta, mas eu tenho orado a Deus e pedido uma palavra do Senhor. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra reta para essa amada. Preciso de uma palavra reta. Agora, que coisa interessante. Alguém pode olhar e dizer assim, cara, como é que alguém com tanta unção, com tanta inspiração, se perde assim? Eu vou te explicar. Um coração dividido se perde. Se perde como o pródigo se foi. Olha, se tem uma coisa, irmãos, que a gente deveria pedir a Deus, com certeza, era um coração inteiro diante dele. Olha, se tem uma oração sábia, é falar, Senhor, meu coração tem que ser teu todo. Todo. Eu quero que tu seja o meu tesouro, meu maior tesouro. Cantaram aqui, a quem tenho eu no céu, senão a ti. Esses são salmos. Ademar cantou, a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a ti. Ele diz que não há na terra quem eu deseje. A quem tenho eu no céu, senão a ti. É quando ele se torna absoluto, todo, total. É quando a única coisa que te interessa é fazer a vontade dele. Você respira. Com isso eu não estou dizendo que você não tem pressões, tentações, eu não estou falando isso não. Em algum momento os pensamentos vão querer te assaltar. Mas você segue firme e não se rende aos teus pensamentos, os apelos. Não se rende. Você fala, eu sei o que eu já decidi. Estou fechado. É total. E se tem dúvida, ora a Deus, Senhor, me ajuda
vê se tem uma sequelinha aqui, um resquício de divisão em mim e me ajuda no nome de Jesus. Amém?